Fala galera, meu nome é Luciano, sou professor aqui da Oficina do Estudante. Hoje eu vou passar para vocês uma dica sobre ploidia. Esse é o assunto da nossa dica de hoje. Ploidia é quando a gente quer analisar nas células se elas têm um lote cromossômico ou mais de um lote cromossômico. Como assim, professor? Vou começando aqui a explicar a célula haploide. Uma célula haploide, como é o caso dos esporos, dos vegetais e dos gametas dos animais e também dos vegetais, você tem células com cromossomos que são distintos. Como assim? Eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes muitas vezes, e mais do que isso, esses cromossomos, eles têm genes diferentes. Por exemplo, imagina que aqui tem um gene que eu vou chamar de A. Nesse outro cromossomo, eu tenho genes para outras características. Sei lá, o gene B, o gene C, o D, o E, enfim, genes que não são homólogos. Então, na verdade, de uma forma bem resumida, se você chegar numa questão, nessa questão tiver o desenho de uma célula com dois cromossomos de tamanhos diferentes, você pode ter certeza que é uma célula haploide. Esses dois cromossomos não são homólogos, eles não têm homologia, porque tem tamanhos diferentes, formatos diferentes, genes distintos. Então, nesta célula, eu vou representá-la com a letra N minúscula, é uma célula haploide. Como eu tenho aqui dois cromossomos, esta é uma célula N igual a 2. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora, o que seria uma célula diploide? Então, tem dois lotes cromossômicos, um lote cromossômico herdado do papai, o outro da mamãe. Por exemplo, nessa célula, imagina que esse cromossomo aqui veio da mamãe e esse outro aqui veio do papai. Então você tem dois cromossomos que eu estou observando aqui têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. E aí você pode ter certeza, eles têm também genes para as mesmas características. Imagina que aqui tem o gene cujo alelo é o azão, que é o dominante, aqui tem um azinho. Sei lá, aqui tem um outro gene, vou chamar de B, tem um alelo Bzinho, aqui também, sei lá, tem um alelo Bzinho. O fato é que esses cromossomos de mesmo tamanho, mesmo formato, eles são homólogos, são cromossomos homólogos e tem genes correspondentes. E daí? Daí que nesta célula que você encontra, por exemplo, na estrutura do corpo dos animais, dos vegetais, né, são organismos diploides, ou seja, são organismos cujas células somáticas têm dois lotes cromossômicos. Claro, né, no caso das plantas o gametófito é haploide, mas quando eu me refiro ao esporófito ele é inteirinho diploide. Aqui, o que eu posso analisar é que essa célula é diploide, então vou colocar aqui o símbolozinho, 2N. Tem dois cromossomos, então 2N igual a 2. Poxa, professor, facinho isso daí, né? Muito fácil, tranquilo. Aí você chega na prova e tem um desenho desse aqui. Fala, ei, o que aconteceu? Né? Eu tenho, primeira pergunta, quantos cromossomos eu tenho aqui? São dois. Dois, porque você conta os cromossomos pelo número de centrômeros. Centrômero, essa partezinha aqui onde o cromossomo ele é mais curtinho, mais comprimido, né? Então essa regiãozinha aqui, vamos colocar entre aspas, né? A cinturinha do cromossomo é o centrômero dele. Tem dois centrômeros, tem dois cromossomos. Esse cromossomo aqui e esse tem o mesmo tamanho e formato? Não, então eles são distintos, é uma célula N igual a 2. Fala, pera lá, esse desenho aqui é diferente desse, mas a ploidia desta célula é a mesma dessa e o número de cromossomos também é o mesmo. Então o que mudou? O que mudou na verdade, e é importante, é a quantidade de DNA. Quantidade de DNA? Porque olha só, esse cromossomo aqui, ele tem duas cromátides irmãs. Então aqui eu tenho um alelo azão, a cromátide irmã é geneticamente igual a ela. É Ctrl+C, Ctrl+V, idêntica. Aqui eu tinha desenhado o alelo Bzão, do outro lado o alelo Bzão também. Nossa, então o que aconteceu na verdade daqui para cá foi uma alteração na quantidade de DNA. Por exemplo, imagine que
Cada cromossomo simplificado aqui, sem duas cromátides irmãs, imagina que cada um deles tem uma quantidade X de DNA. Então aqui tem X, a quantidade de DNA eu vou chamar aqui de 2x, beleza. Nesta outra célula, a quantidade de DNA ela está duplicada em relação à anterior. Cada cromátide tem X de DNA, então eu tenho X, mais X, mais X, mais X, eu tenho 4x. Olha só, o que mudou, na verdade, desta célula para essa, foi a quantidade de DNA e não a ploidia. Não mudou o número de cromossomos, não mudou a ploidia, mas o que mudou foi a quantidade de DNA. E isso aqui pega muita gente nos exercícios de mitose e meiose. Tá? Bom, voltando aqui para a célula diploide. Supondo que cada cromossomo tem uma quantidade X de DNA, então aqui eu tenho uma célula com 2x de DNA. Só que o desenho aqui embaixo, eu estou observando novamente os cromossomos duplicados. Ou seja, esse cromossomo azul agora tem duas cromátides irmãs. Então, azão, azão, Bzinho. Bzinho, né? Só duplicou. Aqui também era Azinho, Azinho, Bzinho e aqui o Bzinho, né? Então está duplicado. O que mudou daqui para cá? Eu continuo com dois cromossomos e esses dois cromossomos são homólogos. Eles têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, os mesmos genes, né? Os genes para as mesmas características, não necessariamente os mesmos alelos, toma cuidado. Então essa célula ela continua diploide com dois cromossomos, dois cromossomos, 2N, porque são do mesmo tamanho, mas a quantidade de DNA, imagine que cada uma das cromátides tenha X de DNA, então eu tenho 1, 2, 3, 4x de DNA, a quantidade de DNA foi duplicada desse desenho para esse. Só para encerrar, o que seria uma célula poliploide, como as células triploides, tetraploides? Aí são células que têm 3 lotes cromossômicos, como é o caso do endosperma, das angiospermas, ou células que sofreram alguma mutação e a quantidade de DNA foi duplicada, os cromossomos foram duplicados, aí são células que têm 3 lotes cromossômicos, 4 lotes cromossômicos. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha curtido a dica. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de dar aquele like e até a próxima.